quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Amados irmãos, nós iniciamos o nosso culto nessa noite, celebrando ao Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E hoje é o dia que nós trazemos à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Que as misericórdias do Senhor se renovaram mais uma vez sobre nós. Oremos. Senhor, nós estamos na Tua presença. Sabedores, ó Deus, que o Senhor é o Deus que somos os nossos corações, que vê todas as coisas e que está diante de nós em todo o tempo. Te agradecemos, Senhor, por estarmos juntos aqui nesta hora, para rendermos glórias ao Teu nome, prestar culto ao Senhor, e adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Pedimos, a Deus, que o Senhor fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos comigo suas Bíblias no livro do Salmo, Salmo 89. Salmo de número 89. Nós veremos do verso 1 ao verso 5 de forma alternada. Salmo 89, alternado do verso 1 ao verso 5. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. Na tua fidelidade, tu confirmarás os céus do Senhor. Fiz aliança com o meu escolhido, e jurei a Davi, meu servo. Para sempre permanecerei o teu jurar, permanecerei o teu nome, de geração em geração. Todos juntos. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. O verso 1 diz: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Nós nos colocaremos em pé e entoaremos juntos o hino de número 55, que diz exatamente: cantai alegremente, cantai a Deus louvor. Louvemos ao Senhor.
Nosso irmão presbítero Eli nos pedir a Deus uma oração de adoração nesse instante. Amém. Podemos sentar, irmãos? Nós abriremos nossa Bíblia ainda no livro dos Salmos, Salmo de número 38. Salmo 38. Nós leremos todo o texto também de forma alternada. Salmo 38. Leitura alternada da palavra do Senhor. Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde em meus ossos, por causa do meu pecado. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Ardem-me os lombos, e não há parte sã em minha carne. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Mas eu, como surdo, não ouço, e como mudo, não abro a boca. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim, e contra mim se engrandeçam, quando me restaura o pé. Pois eu estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Confessa a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo quem é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim, todos nós. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Irmãos, esse texto é bastante rico e ele traz um retrato escrito e completo daquilo que nós vivemos quando não confessamos ao Senhor os nossos erros, os nossos pecados. Os nossos ossos ficam pesados, a nossa carne dói, porque o nosso espírito está em rebeldia perante o Senhor. Nós nos esquecemos por vezes de que precisamos dia após dia trazer à nossa memória que Deus é misericordioso e que em Cristo os nossos pecados estão perdoados. Isso não quer dizer que é uma desculpa para nós vivermos de qualquer jeito. Mas nós devemos viver em santidade,
perante o Deus que nos salvou, que nos resgatou e que nos transformou. Por isso, nessa hora, nós teremos um instante de silêncio, de oração silenciosa, confessando a Deus os nossos pecados e agradecendo porque o Senhor Jesus é aquele que nos purifica de todo pecado. Após alguns instantes de oração silenciosa, convido o nosso irmão Agenor que nos dirige a Deus em oração. Senhor Deus amado, Pai, obrigado, Senhor Deus, por estar aqui na tua casa, para te louvar, para engrandecer o teu nome, reconhecendo que, Senhor Deus, somos dependentes de ti, somos muito gratos, tantas vezes que o Senhor tem derramado em nossa vida, especialmente, Senhor Deus, quando o Senhor deu o teu filho, nossos filhos, para nos dar de ti. Muito obrigado por essa bênção, e é por isso, Senhor, que nós rogamos, só aceite o nosso perdão, quantas faltas, quantas necessidades, perdoa-nos, Senhor Deus, mas foi misericórdia, foi tristeza, compaixão, pelo amor que o Senhor fez por nós, ainda não pecadores. Perdoe, rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Certo de que o Senhor já nos perdoou, nós louvaremos ao Senhor nessa hora. Boa tarde, irmãos. Boa tarde, boa noite. Como cumprimentar nesse novo horário? O mundo pode estar perdido, mas nós sabemos que a nossa vida está nas mãos de Jesus. E é um Jesus que está vivo. Quero convidá-los a se colocar em pé, aqueles que puderem, para nós cantarmos o quanto Jesus fez por nós naquela cruz. E Ele está vivo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou. Deus enviou seu Filho amado para resgatar e perdoar a nos morrer por meus pecados. Ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei na minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora
em que a morte enfrentarei, sem desdenhar. Porque Ele vive, posso perdoar. Porque Ele vive, erro não há. Não é nem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Recebi um novo coração do Pai. Somos povo, somos família, igreja, servos, filhos do Senhor, aquele que nos salvou, aquele que nos chamou para ter uma vida santa, para ter uma vida em comunhão com Ele. Por isso nós cantamos agora, em comunhão com Ele, em comunhão com os irmãos. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu dei a paz de Cristo, te abençoe, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Cantemos, somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, a família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, a família, vivendo compromisso, grande amor em Cristo. Eu preciso de Ti, irmão, precioso és para mim, irmão. Recebi um novo coração, coração regenerado, coração transformado, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoe, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos todos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor na vida, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, na família, vivendo com
grande amor de Cristo, eu preciso de ti. Precioso és para mim, eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Irmãos, pode sentar, irmão. Nós vamos louvar nosso último cântico. Momento de nós lembrarmos o sacrifício de Jesus por nós naquela cruz. Olho para a cruz eu vou, seu sangue batizar, sua obra ordenar. Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Da vida, de graça recebi, consuma-me, da morte me livrou, fosse na vida, eu estava condenado. Mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente atraiu eu, palavras me aproximo. Levantado, seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente atraiu eu, palavras me aproximo. Levantado, seu amor. Fechamos nossos olhos e agradecemos ao Deus que sacrificou o seu Filho único para que nós tivéssemos vida hoje. Porque Ele vive, nós podemos crer que nós temos um amanhã, uma esperança. Agradeça a Deus. Agradeça a Ele aí neste lugar que você está. Faça a sua oração da sua maneira. Deus, que culto especial nós estamos cultuando nessa tarde. Esse foi o momento que o Senhor Pai nos deu, nos presenteou para te louvarmos.
Por isso nós oferecemos o nosso louvor a Ti. Esse louvor com as nossas vozes. Te louvamos com a nossa vida, Deus. Em gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez, que a gente não merecia. Obrigado, Deus. Que a continuidade desse culto, Deus, seja para teu louvor, para a transformação das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Abramos nossas Bíblias, irmãos, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 27. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, 23 a 27. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Muitas vezes nós não gostamos de algumas palavras dentro da igreja. Existem muitas pessoas que não gostam de duas palavras. A primeira delas, doutrina. Isso arrepia. Não, lá vem com doutrina. Uma coisa é doutrina bíblica e outra coisa são usos e costumes. Algumas igrejas evangélicas colocam a expressão usos e costumes o nome doutrina. A doutrina do cabelo, a doutrina da saia, a doutrina do brinco. Isso não é doutrina. Isso são usos e costumes que os homens criaram, uma tradição humana criada. Doutrina é diferente. Doutrina nada mais é que conhecimento de Deus. Conhecer Deus é o nosso objetivo aqui na Terra. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E para fazer isso nós precisamos conhecer Deus. Então a palavra doutrina, segundo a Bíblia, quer dizer conhecer Deus. E quanto mais conhecemos quem Deus é, mais enxergamos quem nós somos. Em primeiro lugar, pecadores, terríveis, porém salvos pela graça. Acompanhados nesta jornada da vida para a entrada nos céus pelo próprio Espírito Santo. Isso é doutrina. Sacramento é uma outra palavra. Sacramento. Uma briga se são 7 sacramentos, se são 2 sacramentos. E agora algumas igrejas estão inventando outros sacramentos. O sacramento do exorcismo, o sacramento da bênção material, o sacramento do paletó voador, o sacramento do chapéu suado, o sacramento do lenço passado embaixo das axilas, o famoso que usa chapéu, colocando no envelope e mandando para a pessoa que manda dinheiro para ele. Não. Sacramento quer dizer santos sinais do pacto do amor de Deus por nós. São ritos, são atividades dentro da igreja que nos lembram imediatamente do sacrifício de Jesus e da razão de ser de Cristo na nossa vida. Isto é sacramento.
Não deve nos assustar, pelo contrário, deve nos alegrar. Ou nós teremos hoje um ritual que nos lembra o sacrifício de Jesus. E nós temos o segundo sacramento, que é o batismo, que também é o sacrifício do Senhor Jesus. E os dois foram imediatamente instituídos por Jesus, pessoalmente por Jesus. Fazei isto em memória de mim, ide por todo o mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, imediatamente. E o que nós queremos nessa mensagem, ainda que rápida, alguns irmãos ainda vão participar de outro culto lá na nova cidade, é lembrar das três doutrinas deste sacramento. O que está aqui? Por que nós entoamos esses cânticos espirituais? Por que essas letras que cantamos, tanto no primeiro hino quanto agora? Por que os textos foram escolhidos? Quais são as doutrinas? São três. Eu já falei, né? São três. Então, a primeira, antes de falar a primeira doutrina, eu quero fazer uma pergunta retórica. Ou seja, não precisa responder em voz alta. O que vem primeiro, o Natal ou a Páscoa? No plano de Deus, a Páscoa veio primeiro. O Natal é consequência da decisão de Deus em fazer a Páscoa. Deus só poderia fazer a Páscoa se Ele se fizesse carne e habitasse entre nós. O Natal que não imediatamente aponta para a Páscoa não é Natal. Pois o Natal existe em função da Páscoa. A primeira doutrina é a doutrina da salvação. Diz o texto no versículo de número 26. O vento ajudou a tirar a página do lugar. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciares a morte do Senhor. Quando foi que Jesus morreu? Lá no ano 30 ou 33 tem o problema do calendário gregoriano, né? Que além de pular 10 dias, né? do dia 4 de outubro de 1582, o dia seguinte já foi 15 de outubro, além disso ainda não é isso. Quando é que aconteceu verdadeiramente a morte do Senhor Jesus? Primeira carta escrita por Pedro, capítulo 1. Primeira carta escrita por Pedro, capítulo 1, versículos 17 a 20. Já li algumas vezes esse texto aqui, os irmãos vão se lembrar dele, é uma marca registrada do ministério do pastor. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, 17 a 20, diz assim: Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como a prata ou o ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Quando foi que Cristo morreu por nós? Antes da fundação do mundo. E o que é fundação? Isto que está sendo feito no terreno ao lado, esse buraco, colocando estacas, não, isso não é fundação do texto original. Fundação para o texto original é quando a planta foi elaborada. Estou fundamentando o que eu quero, cada coisa no seu devido lugar. Nós temos uma curta sabedoria do que é fundação, mas é quando ele elaborou a fundação do mundo, quando ele planejou o mundo, quando ele arquitetou o mundo, quando ele colocou tudo no seu devido lugar. E a primeira coisa que ele colocou no seu devido lugar foi a eficácia do sangue do Senhor Jesus. Todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor.
quando ele morreu antes da fundação do mundo. Por que ele morreu? Por quê? Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Hebreus 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecados. Levítico capítulo 17, versículo 11, é que está sendo citado aqui, porque precisava morrer. Porque precisava morrer. Precisava morrer por dois motivos: nós pecamos. E o segundo motivo está em Hebreus 10, versículo 11. 11 a 13, melhor. Hebreus 10, versículos 11 a 13. O segundo motivo porque ele precisava morrer, o primeiro é porque nós somos pecadores. E o segundo motivo está aqui. Ora, Hebreus 10, a partir do versículo 11. Todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o sacrifício sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque os homens perderam o verdadeiro arrependimento. Quando foi instituído o sacrifício do cordeiro, o sacrifício dizia que a pessoa deveria pegar o seu próprio padrão da raça, o seu próprio cordeiro perfeito, aquele que serviria para melhorar a raça do seu rebanho, o melhor cobridor que ele teria. Ele teria que pegar aquele cobridor, aquele padrão da raça e oferecer como seu verdadeiro arrependimento. Mas o texto diz que os sacerdotes sempre faziam isso e nunca, jamais podiam remover pecados. Por quê? Porque quem morria era um animal e não quem pecou. Começou a ficar fácil na mente pecadora do homem. Começou a ficar muito fácil. Eu peco, o animal morre, estou perdoado, livre. Mas não é assim. Não é assim. E diz o texto que ele veio para substituir uma única vez, um único e suficiente sacrifício. E aí ele mudou a nossa mente. Os pastores que foram avisados no campo, quando Jesus nasce, eles eram os guardadores dos rebanhos dos sacerdotes. Os sacerdotes tinham rebanho para que os viajantes de Nazaré, de Cafarnaum e de outras cidades, até de Belém, não tivessem o capricho, não tivessem o transtorno de carregar seu próprio animal. Então eles entravam ali e compravam os cordeiros para oferecer o sacrifício. É por isso que Jesus expulsou os vendilhões do templo, não porque eles estavam fazendo o câmbio da moeda, mas porque eles estavam vendendo o objeto que seria símbolo do meu arrependimento. É por isso que Jesus, quando nasce, os pastores são avisados. É que hoje nos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Vocês estarão sem emprego. Eles mudaram de função. Quando eles viram que a profecia se cumpriu, eles voltaram para suas casas louvando a Deus e contando o que aconteceu. Segunda doutrina. A segunda doutrina está em João, capítulo 14. Evangelho escrito por João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Evangelho de João 14, versículos 16 e 17.
Lembrando que capítulos 13 a 17, Jesus estava na mesa da Santa Ceia e João, ele transcreve toda a conversa que aconteceu ali. Então Jesus chega nos versículos 16 e 17 e diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. A presença de Cristo, ela é real. Não no pão de forma, não no suco de uva. A presença de Cristo é real através do Espírito Santo que habita em nós. No boletim, na pastoral do boletim, os irmãos verão, as diferenças de interpretação dentro da história da igreja com relação à presença de Cristo. A igreja romana decretou a partir do século XIII que é real, pode morder, aliás, não pode morder senão sai sangue. Deixa a hóstia derreter, senão sai sangue. A transformação das substâncias. Lutero vem e fala: não, o que existe é a consubstanciação. As substâncias estão em conjunto. Quando você morde o pão, tem que sentir gosto de carne. Quando você bebe o cálice, você tem que sentir gosto de sangue. Zwinglio, na parte alemã da Suíça: não, aqui não tem nada de Cristo, não tem nada do Senhor Jesus. Calvino pega a Bíblia e fala: o que está escrito na Bíblia? Isto é meu corpo que é dado por vós. Existe a presença real do Senhor Jesus, não nos elementos, mas daquele que foi salvo. Por isso que é a família, por isso que é o corpo de Cristo. A segunda doutrina é a confiante doutrina da presença de Jesus. E a última doutrina, a terceira, que está em 1 Coríntios 11, versículo 26, diz: até que Ele volte. Até quando Jesus regressar. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 14 ainda. O mesmo texto que nós lemos, quando Jesus promete estar presente, habitar conosco. Agora os versículos 2 e 3. Na casa de meu Pai não haverão muitas moradas. Na casa do meu Pai já tem as moradas. Se assim não fora, eu não vou, teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Não diz que Jesus foi para o céu fazer o condomínio onde nós vamos viver. Não é este o assunto. Não é isso que Jesus está falando. Olha, eu vou subir, quando terminar lá a obra empreitada, aí eu desço e pego vocês. Não é isso que ele disse. Versículo 3: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Ele foi para a cruz, preparar o nosso lugar para podermos entrar nos céus. A porta é a cruz. E Ele voltou. E ao voltar, Ele derramou o Espírito Santo sobre os apóstolos. Jesus está dizendo nesse texto: lá já existem casas porque Deus já preparou. Vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então Ele não está construindo casas nos céus. Tijolinho bom, tijolinho ruim, boa ação, tijolinho bom. Má ação, Ele tira o tijolinho da obra. Isso é espiritismo. Existiu dentro de ensinos, dentro de escolas dominicais. Não, Ele está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este é o assunto. As casas, se são apartamentos, não me interessa, mas a frente do trono já está reservada desde antes da fundação do mundo. O que Ele foi preparar é a cruz. E Ele voltou vitorioso da cruz ao ressuscitar. Mas nós
falamos na Santa Ceia, até que Ele volte glorioso. E o que a Bíblia nos ensina sobre a volta do Senhor Jesus? Duas coisas. Apocalipse 19, do versículo 6 ao versículo 14, diz que aqueles que morreram já no Senhor, e que no capítulo 7 formam um coral do céu, e que o início do capítulo 19 forma a noiva que se prepara para o casamento, e que a partir do versículo 12 do Apocalipse 19 é o exército dos céus, ele está pronto para descer. O que é que diz a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4? E quando Deus der a ordem e ressoada a última trombeta, o texto que nós usamos na quinta-feira, ressoada a última trombeta, então Jesus descerá dos céus com os seus, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, serão purificados e terão o encontro do Senhor nos ares. E aí Jesus desce, Mateus capítulo 26, se assenta no trono da sua glória, ressuscita todo mundo, separa os da direita e os da esquerda, e diz para os que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Alegre doutrina da salvação eterna. Eterna porque ela começou antes da fundação do mundo. Então ela teve um começo, pastor? Sim, antes de Deus fazer a eternidade. Antes de Deus criar a eternidade foi criada. Eclesiastes capítulo 10. Foi Deus quem colocou a noção de eternidade na mente do homem. E Ele é o Pai da eternidade. Antes de gerar a eternidade, Ele já havia decretado que seria homem por nós na cruz do Calvário. A confiante doutrina da presença eterna de Jesus, não nos elementos, neste elemento, em nós indivíduos, salvos pela graça, e a esperançosa doutrina da volta do Senhor Jesus, até que eu volte. É por isso que nós vamos entoar o hino 340, dividindo este hino em 5 partes. A primeira estrofe, nós cantaremos que a mesa já está pronta, já está disposta, ela está preparada, e pedimos que Cristo assista, esteja presente neste momento. Depois nós cantaremos a parte do pão, do vinho. Após a cerimônia cantaremos a quarta estrofe, e após a bênção nós cantaremos a última estrofe: sabemos que regressarás. Vamos entoar a primeira estrofe do hino 340 e convido os presbíteros que façam parte da mesa conosco. Disposta a mesa, Salvador, estás presente aqui. Ministra o vinho, parte o pão, tipo Jesus de ti. Pedro, vem nos ajudar. Uma prerrogativa do seminarista, poder auxiliar na distribuição da ceia, assim como os nossos irmãos diáconos também. Não faz parte do ritual da Santa Ceia, mas faz parte do ritual da pandemia. Nós distribuímos álcool em gel em maior quantidade no templo. Eu peço que de maneira ordeira os irmãos higienizem suas mãos neste momento.
Juntos nós lembramos o sacrifício do Senhor. Juntos nós lembramos a vitória do Senhor. Juntos nós lembramos que Ele volta. A alegria de saber que esta comemoração não é um ritual apenas, é um santo e sagrado sinal da graça excelsa de Jesus. Cantemos a segunda estrofe desse hino, nos preparando para participarmos do pão. Juntos lembramos tua cruz, por nosso preço ali, por tua graça divinal, vivemos para ti. Como vimos, o corpo do Senhor Jesus não está no pão, mas está em nós, a partir do nosso coração. Ele está presente conforme a promessa que foi feita por Jesus e cumprida por Jesus no dia da ressurreição. Então nós vamos participar do pão. Os presbíteros entregarão na sua mão o pão. E eu peço que aguardem um instante para participarmos todos juntos, declamando João 3,16. Dois irmãos fortes, trás para frente. Alguém foi omitido involuntariamente na distribuição do pão, queira manifestar-se levantando um dos braços e será logo servido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem são esses que estão debaixo do trono e servem de dia e de noite no seu santuário? São aqueles que foram lavados e alvejados no sangue do Cordeiro. Razão por que estão ali. João não soube responder e o mistério foi revelado. Eles estão ali porque foram lavados pelo sangue do Cordeiro. O cálice é cálice, mas nos lembra o alvejar de nossas almas de uma vez por todas. Porque os sacrifícios do Antigo Testamento nunca, jamais removiam pecados por causa da depravação do homem. Mas Cristo, Cordeiro puro, assim fez por nós.
Terceira estrofe: desperta, anima, enleva os teus, fazendo-os discernir que tu presente, ó Cristo, estás, teu povo a dirigir. Os presbíteros entregarão o cálice, os irmãos poderão assentar-se, tomar o cálice e ficar com o copinho, não devolvam. Aí vai ser colocado no lixo, lá fora, pelos próprios irmãos. Alguém foi omitido involuntariamente na distribuição do cálice, queira levantar um dos braços, será logo servido. Em pé, amados, vamos entoar a quarta estrofe do hino. Logo a seguir da quarta estrofe, nosso irmão presbítero Adonias fará a oração final. Receberemos a bênção apostólica e cantaremos a quinta estrofe. Quarta estrofe. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, nós te louvamos, nós te agradecemos por todas as bênçãos que recebemos de Ti. Agradecemos, Senhor, por este dia. Agradecemos, Senhor, porque podemos aqui nos reunir e com toda liberdade podemos te cultuar. Nós te louvamos, Senhor, pela salvação que recebemos através da morte de Jesus Cristo na cruz. Nós te louvamos, Senhor, pela emoção destes atos que acabamos de participar, lembrando o sangue de Cristo derramado na cruz, o seu corpo quebrado, machucado em nosso favor.
Nós te louvamos, Senhor, do mais profundo do nosso ser, por este momento, por esta oportunidade, pela reunião da tua igreja neste recinto, com este propósito de te cultuar, meditar na tua palavra, te servir e participar da Santa Ceia. Continua, Senhor, a nos abençoar. Ensina-nos a reconhecermos que somos falhos, que somos pecadores. Ensina-nos a reconhecermos que Tu és o nosso único Deus. Ensina-nos, Senhor, a reconhecermos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. Voltamos em nome de Cristo. Amém. E a graça do nosso amado Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e a comunhão com o Espírito Santo, permaneça no coração de cada um, hoje e para todos sempre. Amém. Sabemos que Ele estará em majestade do juízo supremo, eterno Rei. Amém, Senhor Jesus. Amém. Agradeço a todos os irmãos que vieram participar conosco